Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudos, galera. A nossa conversa de agora é sobre grandezas. O que é uma grandeza? É tudo aquilo que se pode medir. Ao fazer uma medição, no fundo, se está fazendo uma comparação. Para comparar, é preciso adotar uma base, uma referência. Nessa conversa sobre grandezas, a referência vai ser a unidade. Olha, eu vou dar 9 exemplos de grandezas. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e escrevesse as unidades que você acha que se encaixam nessas grandezas. Então vai lá, pausa o vídeo, escreve as unidades que você acha que dá certo aí. Eu espero que você tenha pausado o vídeo e ter feito o exercício aí. Eu vou utilizar o tempo como exemplo aqui. Concorda que o tempo ele pode ser medido em segundo, ou minuto, ou ano, ou século? Percebeu que eu dei 4 exemplos de unidade para a grandeza tempo? E para as outras grandezas, que unidades você escreveu? Bem, continuando a nossa conversa, tem que ficar claro o seguinte: existem dois tipos de grandezas, a escalar e a vetorial. Para que eu tenha uma total compreensão de uma grandeza escalar, eu preciso simplesmente de duas coisas: um valor numérico e de uma unidade. Nos exemplos que eu dei, eu vou sublinhar em amarelo as grandezas que são escalares. Comprimento, área, volume, massa e energia são exemplos de grandezas escalares. Então, velocidade, aceleração e força são exemplos de grandezas vetoriais. Dependendo da situação, o comprimento vai ser uma grandeza vetorial. Mais na frente da aula, a gente vai saber distinguir quando o comprimento vai ser escalar e quando vai ser vetorial. Então, para compreender uma grandeza escalar, eu preciso de um número e de uma unidade. Olha só, comprimento. Um exemplo de comprimento é a altura. A minha altura é de 1,75 metro. Olha só a área. A área de um terreno ela pode ser de 3 hectares. O volume de uma coca grande é de 2 litros. O tempo de duração da aula é de 1 hora. A massa do professor é 65 quilogramas. O consumo médio de energia elétrica é 100 kWh. Eu espero que você tenha percebido o seguinte: à medida que eu falava das grandezas, eu falava sempre um número e depois uma unidade. Essa é a via de regra para entender uma grandeza escalar. Como toda e qualquer regra, existe exceção. A exceção se chama grandeza adimensional, isto é, uma grandeza que não possui unidade. Um exemplo é o coeficiente de atrito. Então, na sua prova pode aparecer o seguinte: o valor do coeficiente de atrito é 1. Simplesmente é isso, é 1. Não vem unidade acompanhado do número. Mas, por via de regra, uma grandeza escalar sempre é um número mais uma unidade. Uma grandeza vetorial, além de número e unidade, eu preciso de direção e sentido para ter uma total compreensão da mesma. Vamos entender agora a diferença entre direção e sentido. Estou mostrando aqui um mapa do Brasil. Perceba que eu dei um destaque para uma figura que está no canto inferior direito do mapa. Essa figura eu vou chamar de bússola, que no fundo serve para orientar a pessoa na leitura aqui do mapa sobre direção e sentido. Olha, eu vou destacar
duas direções que a bússola nos fornece: a direção norte e sul, ou sul e norte, e a direção oeste e leste e leste e oeste. Não importa a ordem, é a mesma direção. Norte e sul é igual a sul e norte, e oeste e leste é igual a leste e oeste. Bem, acho que você reparou que o leste é representado pela letra E. Essa bússola aí é um padrão internacional baseado na língua inglesa. Leste em inglês é east. Como você pode perceber, east começa com a letra E. Por isso que o leste é representado pela letra E nas direções aqui. Bem, se eu tenho uma direção, eu vou ter os sentidos. Na direção norte e sul, o que eu tenho? O sentido norte e o sentido sul. Na direção oeste e leste, o que eu tenho? O sentido oeste e o sentido leste. Então, espero que você tenha percebido, quando eu tenho uma direção, eu vou ter dois sentidos. Eu vou dar outro exemplo para que fique mais claro a noção de direção e de sentido. Olha o mapa. O que está em destaque nesse mapa é a rodovia Fernão Dias. Essa rodovia liga as regiões metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo. Então podemos pensar que a rodovia Fernão Dias é uma direção. Bem, se eu tenho uma direção, tenho dois sentidos. Quais são os dois sentidos da rodovia Fernão Dias? Um sentido é de São Paulo para Belo Horizonte e o outro sentido é de Belo Horizonte para São Paulo. Então, sempre que eu tenho uma direção, eu vou ter dois sentidos. Um outro exemplo aqui, desenhei uma cruz, uma linha verde e uma linha vermelha. A linha vermelha representa a direção horizontal. A direção horizontal tem o sentido para a esquerda e tem o sentido para a direita. A linha verde já representa a direção vertical. A direção vertical tem o sentido para cima e o sentido para baixo. Então, ao ter uma direção, sempre vou ter dois sentidos. Continuando a nossa conversa sobre grandezas, agora iremos aprender como representá-las. Lembrando que existem dois tipos de grandeza, a escalar e a vetorial, e cada uma tem as suas características de representação. Lembrando que a escalar a gente precisa de um número e de uma unidade. Olha só, a massa. Eu estou representando a massa pela letra M minúscula e no caso estou falando que ela é igual a 20 kg. Olha só a temperatura. Dependendo do livro, do material de estudo que você usa, a temperatura pode ser representada pela letra T maiúscula ou pela letra grega θ. No caso aqui temos a temperatura 18 graus Celsius, que em grau Fahrenheit é igual a 64,4. Olha só a distância. A distância, no caso, é um exemplo de comprimento e é uma grandeza escalar. A distância estou representando pela letra D maiúscula, ou também eu posso representar a distância por ΔS. Esse triângulo também é uma letra grega e se pronuncia delta, o S do nosso alfabeto. Então temos uma distância de 32,5 metros e outro exemplo de distância que eu estou chamando de ΔS é igual a 55 km. Agora vamos para a representação da grandeza vetorial, reforçando que é uma grandeza vetorial, além de número e unidade, ela precisa de direção e sentido. Olha só, agora deslocamento é um exemplo de comprimento, mas no caso o deslocamento é uma grandeza vetorial. No seu dia a dia, distância e deslocamento pode ser igual.
mas para a física são coisas diferentes, porque são grandezas diferentes. Distância é uma grandeza escalar e deslocamento é uma grandeza vetorial. Perceba o seguinte, você percebeu que cada letrinha representando deslocamento, velocidade e aceleração tem uma setinha para cima? Então é assim que representa uma grandeza vetorial. Eu escolho uma letra e coloco uma seta em cima. Olha só, vou mostrar um exemplo para ficar melhor claro a diferença de distância e deslocamento. Lembrando que a distância é aquilo que foi realmente percorrido. Olha só a figura aqui, ó. Imagina que a nossa bolinha verde ela foi do ponto A ao ponto B. Mas ela foi do ponto A ao ponto B seguindo essa trajetória curva que é vermelha aqui. Então, o que de fato a bolinha andou? A distância que ela percorreu foi esse arco de circunferência vermelho aqui. O deslocamento, olha só, essa setinha que liga os pontos A e B. Então, olha só, o que foi o ΔS, a distância percorrida pela bolinha? Foi 1/4 da circunferência. Se você sabe calcular o valor de uma circunferência, então 1/4 é muito fácil para você. E assim você consegue encontrar o ΔS da bolinha verde. Agora olha só o deslocamento da bolinha verde, que é representado pela letra D minúscula e em cima a setinha. Qual que é o valor do deslocamento? A hipotenusa do triângulo. Qual a direção do deslocamento? De A a B ou de B a A? Não importa a ordem, AB ou BA é a mesma direção. Mas qual é o sentido do deslocamento? De A para B.